Cafezinho de prosa. Oferecimento Supermercado Gonçalves. Barato todo dia. Boa noite, Hélio. Boa noite, Léo. Acho que você não vai... Eu mandei colocar uma música de carnaval lá da Bahia aí, de axé, mas eu acho que você não vai pra lá não, né? Se bem que a música diz, avisa lá que eu vou. Passei 2 carnavais aqui em Porto Velho. Eu fui muito feliz na época, né? Você já tem muito tempo aqui em Porto Velho, né, Débora? Aliás, você tem uma história com Porto Velho. 8 anos que eu trabalho em Porto Velho, sendo que em 2 etapas. Na década de 80, início de 90, eu trabalhei aqui. E agora eu tive o privilégio de voltar aqui há 3 anos atrás, quando eu vim aqui participar desse projeto. Na década de 90 você trabalhou na usina de Samuel. E logo depois você participou também aqui da construção da Avenida Rio Madeira. Eu me lembro aqui, eu estava chegando aqui a Porto Velho quando vocês estavam terminando essa obra aqui. Aqui me parece que a Jorge Teixeira também, né? Exatamente, tinha meu amigo aqui, Francisco Chiquilito S, que me pediu para aproveitar a estrutura da Odebrecht, estava aqui, para a gente poder fazer algumas obras. Aí eu estava terminando a usina, aproveitei me diverti aí fazendo umas obras aí de pavimentação urbana, drenagem na Rio Madeira, Jorge Teixeira. Fizemos também aí uma escola padrão, ginásio pós-esportivo. Isso, até tá lá. Água de Porto Velho. Né? Tá lá, o ginásio padrão terminou, a escola padrão, né? Na verdade, a escola padrão terminou não indo para frente, eu não sei o que houve, tá lá. O pessoal tá tentando mudar alguma coisa. Délio, você é engenheiro desde quando e há quanto tempo você está na Odebrecht? Olha, eu vou fazer 42 anos que me formei como engenheiro civil. Lá na Bahia? Pela Politécnica da Universidade Federal da Bahia, né? E tenho mais 2 anos como estagiário, são 44 anos que eu faço esse ano trabalhando em construção. Graças a Deus, de forma muito intensa, nunca fiquei sem obra, né? E há 36 anos que eu sou na Odebrecht, entrei em 77. Barragista. E na Odebrecht, as principais obras, como você sabe, foi mais voltada para a hidroelétrica, né? Eu trabalhei em muitas obras industriais, como a própria mina de Carajás, no Pará, sempre. Aliás, naquela época a Odebrecht estava fazendo a barragem de Pedra do Cavalo lá em Salvador, tiraram você e mandaram para o Pará. Exatamente, eu queria Pedra do Cavalo, como a Odebrecht não gosta que a pessoa fique muito em casa, entendeu? Aí mandou para lá. Eu trabalhei, por exemplo, eu estou trabalhando há 8 anos em Porto Velho, mas nunca trabalhei mais do que 2 anos em Salvador. Você está morando aqui já? Moro aqui, exatamente. Mas minha família hoje está na Bahia porque hoje tem, quer dizer, já estou com 40 anos de casado, fiz a semana passada boda de Esmeralda, né? E hoje em dia a minha mulher fica mais voltada para os netos, né? E acaba que a gente fica vendo a família. Mas você está fazendo essa ponte, vai e volta, você e o San Juan? San Juan faz assim, ele fica aqui uns 2, 3 meses, daqui a pouco bate a saudade, vai lá na Bahia e volta. Eu tenho ido assim mais ou menos de 30 dias na Bahia, né? Como o projeto aqui, ele, além de empolgar demais, dá muito entusiasmo, sem dúvida nenhuma, e como também tem uma demanda grande, eu acabo ficando o máximo possível aqui. Evito viajar, participo de muitas reuniões por videoconferência, eu tento sair do canteiro, e a turma até brinca, diz, mas rapaz, você vai na Bahia, passeia naquela Bahia todos os anos de lancha, e por que você tem ido tão pouco? Eu digo, pois é, eu gosto tanto daqui que eu acabo ficando por aqui, né? De certa forma também, Léo, bate aquela malemolência baiana que nos é peculiar. Não, né? O pessoal me pergunta por que eu não vou muito pra Bahia, porque dá preguiça, né? É só isso. Isso aí é alguma coisa que a gente vai mantendo aqui. Exato. Délio, qual é a sua função hoje? Porque a usina, você pertence ao consórcio construtor, somente para a gente explicar, a usina de Santo Antônio funciona hoje como uma... Deixou de ser a obra, hoje já é a usina mesmo, já gera energia. Você não trabalha nessa parte de operação, você trabalha na parte de construção, não é isso? Olha, e nessa parte de construção, o que é que faz um engenheiro do consórcio ainda aqui, quando já está quase que na parte final? Léo, esse projeto é grande, tudo é superlativo, né? Quando eu fui convidado para vir para cá, coincidentemente eu estava na Bahia, eu rapidamente aceitei o convite, mas pelo entusiasmo de me integrar a esse projeto, pelas pessoas que eu já conhecia aqui de Rondônia e pelas pessoas que eu sabia que estavam também no empreendimento, eu vim com muito entusiasmo, né? E naquele momento, foi em 2011, em maio de 2011, o projeto se encontrava aí mais ou menos com 50% de obras realizadas. Tinha um desafio muito grande para a gente conseguir consolidar a construção da barragem, para permitir o enchimento do reservatório
e conseguir colocar as máquinas em operação. Então, na realidade, eu vim para ser responsável pelo consórcio Construtor Santo Antônio, que é um consórcio que congrega 8 empresas, 2 construtoras de obras civis, que é o Odebrecht e Andrade Gutierrez, que é a nossa sócia, e mais 6 empresas fornecedoras de equipamentos, e mais a Odebrecht como montadora dos equipamentos eletromecânicos, e tem mais 2 empresas projetistas de renome também, que fazem o projeto. Então eu coordeno esse trabalho. Evidentemente, isso é um trabalho gigantesco, chegamos a ter 18 mil pessoas na obra, é um trabalho que eu tenho dito muito, que todos têm o mesmo grau de importância. Todos nós juntamos força para conseguir performar esse empreendimento. O que faz um diretor de contrato do consórcio? Qual é a função dele? É ele que ele diz, eu quero tal empresa, vamos fazer com aquela? Como é que é isso aí, assim? Como é que trabalha? Qual é essa sua função? Olha, eu tenho que coordenar todas as empresas que estão integradas ao consórcio. Cada empresa tem o seu escopo. Então, a Odebrecht faz a parte civil, tem um responsável por ela, na parte civil, junto com o Andrade Gutierrez. As outras empresas fornecedoras fornecem os equipamentos. Eu tenho que coordenar para que tudo isso seja feito de forma integrada e a gente consiga cumprir os prazos com qualidade, garantindo satisfação do cliente, né? Você falou de qualidade, eu queria que você me explicasse o que ocorre se, por exemplo, uma empresa não entrega um equipamento. Vamos pensar aqui naquela comporta, aquela coisa meio grande, que é por onde passa a água. Aquilo ali vai receber um peso que não tem mais tamanho. Como é que é feito o controle de qualidade disso? É depois que é colocado, antes que é colocado? Enfim, me explica como é que é isso, porque essa é uma parte que é difícil da gente entender. Muito bem, Léo. Nesse aspecto, com relação às comportas, são os maiores comportas do mundo. Eu estou falando de comporta, se você achar que tem outro equipamento também pode... Foi muito bom você falar sobre isso, porque exatamente essas comportas, que faz parte dos equipamentos chamados hidromecânicos de levantamento, foi constituída uma empresa aqui, a IMA, que é da Alstom e da Bardella, empresa consorciada nossa, que controla aqui. Não somente as comportas, todos os equipamentos, ele passa um processo de acompanhamento de qualidade, desde os produtos que vão compor esse equipamento, desde a matéria-prima. Então, há um acompanhamento durante o processo de fabricação, há um acompanhamento do projeto, há uma certificação do projeto antes mesmo da construção, da fabricação do equipamento, há um acompanhamento da chegada do equipamento, da recepção na obra, do acondicionamento na obra e da instalação. É tudo feito com muito cuidado, através de uma sistemática muito coordenada, para que tudo aconteça com a melhor qualidade possível. Estou falando de comporta, falando de turbina, é a mesma coisa? Mesma coisa. Mesma coisa, todos os equipamentos têm a sua peculiaridade. Evidentemente, você tem que ter a observação. E no caso específico, que são 50 unidades geradoras, eram 44, foi ampliado para mais 6. Essas máquinas, a gente tem que se preocupar em que elas tenham assim, o mesmo projeto, para que haja possibilidade de que um componente possa também servir para outro. Isso também foi tudo muito bem projetado e bem planejado a execução, não? Eu acho que foi lá pelo ano de 2011, se eu não me engano. Eu vou pedir até o nosso pessoal e o site Gente de Opinião me disponibilizou esse vídeo que a gente gravou lá em 2011. Nós estamos já há 3 anos. Eu acho que foi quando estava pensando lá na construção, naquela hora em que a parte de barragem já estava sendo construída aqui, o barramento, como se chama, e lá em cima, em Jaci, Paraná, eles estavam fazendo os estudos de viabilidade para onde ia ficar a rodovia, que hoje está inundada. Se vocês tiverem condição aí, tiver condição de soltar esse vídeo, eu quero pedir desculpa a vocês, porque esse vídeo estava no YouTube e a gente baixou, apenas para mostrar esse detalhe aqui assim. Tá no ponto? Então solta ele aí para mim. Estrada. Seu Manuel, o que o senhor vai fazer aqui, ou pelo menos qual é a ideia a se fazer aqui em Jaci, Paraná, nesse trecho comprido ali entre a ponte e aquele top lá em cima? Bom, existe esse estudo que nós estamos fazendo é baseado em enchente centenária, né? Enchente centenária, quer dizer, enchente dos 100 anos. Isso, dos últimos 100 anos, a maior enchente que teve, né? Aí nós vamos, porque tem um remanso do reservatório de Santo Antônio,
Então a tendência é a água subir um pouquinho aqui, né? Quando essa água do Rio Jaci Paraná chegar lá, ela dá um remansozinho. Aí vai ter que fazer um melhoramento nessa pista aqui. O senhor chama de melhoramento é o seguinte, é uma questão de segurança. Não há previsão de que essa pista, que essa área seja alagada? Não, segurança. A segurança. Alagada não. Ela pode, se vir uma enchente centenária, né? Ela pode chegar nessa elevação, mas não significa que vai chegar. Bom, isso aqui é o seguinte, o senhor está elevando, quer dizer, dando um upgrade, jogando essa estrada para cima, para quantos metros? Quantos metros acima da minha cabeça eu tenho 1,68 m? Mais ou menos 1,40 m por aí. É 3 metros, né? Tá 2,40 m. Quer dizer, nós vamos ficar aqui a 3 metros. Essa ponte daqui do Jaci Paraná, ela também vai receber um upgrade, também de 3 metros. Isso. Aí, então, como lá está mais alto um pouco do que aqui, né? Então aqui vai fazer uma rampa, uma pequena rampa, vai lá. Tá bom, dizer, eu acho que tá bom aí. Olhando daqui para Porto Velho, do ponto onde nós estamos, nós vamos pegar uma... Tá ótimo. Bom, naquela época, lá no 2011, eu estava vendo ali uma antiga empresa que fazia parte do consórcio construtor, que era a Mesa. Não sei se naquela época a Mesa era... Enfim, era esse o nome. Madeira Energia S.A. Madeira Energia S.A. A empresa foi constituída como investidora. Isso, então era aquilo que que se transformou na usina de Santo Antônio. Naquela época você já falava a respeito de cheia centenária. Eu queria que você explicasse como é que é isso, como é que é esse estudo que se faz a partir dessas cheias para determinar que altura fica a estrada, o que é que vai fazer e por que agora, nesse determinado momento, a gente pode estar com essa cheia centenária acima daquela que foi medida, se me parece que é isso. Perfeitamente. Ô Léo, se você me permitir, eu queria, somente para não deixar sem resposta a pergunta inicial, saber o que é que um diretor de contrato faz aqui, ainda se a usina está em operação. Tá, beleza. Na realidade, como eu falei, tudo é superlativo, nós temos ainda um conjunto de unidades geradoras sendo feito no leito do rio, que é a chamada Grupo Gerador 4, e agora surgiu a Casa de Força 5, que incorpora as 6 unidades geradoras nacionais, certo? Então, apesar de nós termos, você ter uma ideia, atingindo a marca de 3 milhões de metros cúbicos de concreto agora em janeiro, no empreendimento, nós temos ainda em torno de 600 a 700 mil metros cúbicos de concreto a lançar no leito do rio. Então ainda temos construção da usina. Para muito tempo. Há muito tempo. A construção, a maior parte vai até 2015, parte civil. Em 2016 nós vamos ter a conclusão da montagem eletromecânica das máquinas seguintes até final de dezembro. Em dezembro de 2016 nós concluímos todo o empreendimento, né? E a partir daí é tocar o barco para frente. Somente gerar energia. Gerar energia, exatamente. Bom, vamos voltar lá àquele ponto. Isso. Para você me explicar o que é isso, essas medições centenárias. Todo projeto para se consolidar, desde o estudo de inventário que foi feito nesse empreendimento, foi feito todo o estudo a gente chama de curva-chave do rio, por causa do Rio Madeira, para verificar as cheias do rio, as cheias históricas, para se projetar, marcas, né? Para que se poder projetar principalmente o vertedouro, porque a usina hidrelétrica, o barramento, ele tem que deixar o rio passar, principalmente essa aqui de Santo Antônio, que é uma usina a fio d'água. Ela não acumula água. A água as duas são assim, né? Essa daqui é de Giral também. Exatamente, né? São projetos semelhantes. Eu vou de vez em quando vou tocar em Giral aqui, porque as duas são interfaces, né? É feito os estudos dessas cheias centenárias ou milenares, cheia decamilenar, são cheias com probabilidade de ocorrer de 10 mil em 10 mil anos. Tudo isso para você dimensionar de estrutura, no caso específico, para você fazer principalmente as obras provisórias, as ensecadeiras que vão barrar a água durante a construção. Você tem que estudar essa recorrência, essa probabilidade de cheia, para você saber o que é que você vai instalar. As ensecadeiras de Santo Antônio, por exemplo, deveriam ser projetadas para uma recorrência de 100 anos, elas foram mais fortalecidas ainda. Acabaram sendo projetadas para uma recorrência de 300 anos de cheia. Essa cheia que está ocorrendo aí agora, que é uma cheia historicamente impressionante,
Mas era uma cheia de recorrência aproximadamente de 100 anos, né? Ela poderia ocorrer a cada 100 anos, é exatamente isso? É como se fosse uma cheia que pudesse ocorrer de 100 em 100 anos. Né? Uma coisa que eu preciso lhe perguntar logo aqui é o seguinte, porque eu vou ter que dar um giro lá, vou a Jaru, mas é o seguinte, de tudo aquilo que foi projetado e com essa cheia que nós estamos vivendo aqui, a segurança está garantida para essa usina? Quer dizer, não existe o risco, o menor risco, a menor possibilidade de a gente ter um rompimento dessa barragem? Eu vou ter que lhe perguntar isso, porque é o seguinte, essa história saiu e povoou a cabeça de todo mundo aqui. E a sua vinda aqui hoje é muito mais em função disso do que de qualquer outra coisa. Graças a Deus não tenho. Vamos falar sobre isso. Né? Você vai ficar aqui. Vai ficar aqui em Porto Velho. Quer dizer, não vai ter absolutamente nada. De jeito nenhum. Não vai acontecer. É impossível acontecer isso, né? Você quer que eu já responda isso agora? Eu quero. Eu quero, porque aí eu já deixo a metade do pessoal em casa tranquilo. Ou não. Não existe, em hipótese alguma, qualquer preocupação com relação à segurança da barragem, das estruturas da hidrelétrica de Santo Antônio. Esse projeto foi concebido, foi elaborado através de empresas da mais alta experiência, empresas consagradas em construção, em projeto e construção. Como eu falei anteriormente, a Odebrecht, a empresa está fazendo 70 anos esse ano agora, tem como sócio Andrade Gutierrez nas obras civis, também que fez 60 anos, e tudo é feito com maior segurança, tudo é dimensionado de forma robusta, como eu comentei anteriormente, concluímos a marca de 3 milhões de metros cúbicos de concreto, não se poupa concreto, esse barramento aí, ele é inconcreto, ele tem pouca estrutura em terra e rocha, mas tudo isso, o principal que garante a segurança de uma barragem é o vertedouro. É o vertedouro permitir que a água passe. E esse vertedouro aí, Léo, ele foi projetado para uma chamada vazões decamilenares. Vazão decamilenar. É uma vazão que só tem probabilidade de ocorrer de 10 mil em 10 mil anos. É uma vazão quase que o dobro dessa que está ocorrendo hoje em dia no Rio Madeira. O vertedouro, ele foi projetado para uma vazão da ordem de 84 milhões de litros por segundo. Só para me lembrar, e eu tenho esse número na cabeça, que é um número impressionante. Na década que eu cheguei aqui, eu me lembro que alguém me passou esse número, eram 20 milhões de metros cúbicos de água por segundo. Foi projetado então para 84 milhões de litros, são 84 mil metros cúbicos por segundo. Então tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou a Jaru, enquanto a gente pensa a respeito desse assunto. Ora, gente, a vinda do Délio aqui hoje é muito assim, Délio, eu queria que vocês fossem lá para falar de forma muito aberta o que está ocorrendo, tá? Por exemplo, eu vou lhe perguntar daqui a pouco, qual é a espessura dessa parede, que é a barragem, né? Qual é a largura dessa parede? Eu sei que ali tem ferro, tem concreto, tem tudo mais, mas na hora que a gente fala de espessura, da largura daquilo ali, dá para passar um caminhão em cima, então a gente começa a entender como é que é isso. De onde é que sai essa história aí de vai romper a barreira, vai romper a barragem? Léo, se é que você sabe, né? Eu não sei. Eu só entendo que isso seja por desinformação das pessoas, associado à curiosidade também que o ser humano tem. Quando um pergunta para o outro, de repente alguém responde alguma coisa sem fundamento, certo? Aí tem um bendito do Facebook hoje que ajuda um bocado, né? Mas eu acho que, você vê, no meu ponto de vista, esse é que é o papel jornalístico bom da imprensa, de buscar as informações adequadas, corretas, para transmitir para a sociedade. Eu acho que é uma oportunidade de a gente esclarecer que não existe preocupação nenhuma. Se houvesse, Léo, eu seria o primeiro a não ficar por aqui, né? Na realidade, não existe isso, pelo amor de Deus. Nem para você, nem para empreendimentos dessa magnitude, né? Custo vultuosos recursos, ninguém iria fazer um empreendimento desse. Diz uma coisa, eu perguntei para você qual é a largura daquela parede, a parede que fica no meio do rio, que fecha o rio. Qual é a largura daquilo ali lá em cima? São paredes robustas, tem pilares ali do vertedouro, por exemplo, que suportam as comportas, que ele tem 4 metros de espessura, por 30 metros de comprimento, por 30 metros de altura, 40 metros, 50 metros de altura. Você tem as barragens de gravidade em concreto, tá certo? Que você tem em torno de 120 metros na base e
E lá em cima você ainda tem, você vê que as pontes com espaços de caminhões, tudo isso, das estruturas robustas, muito superdimensionadas, que são inabaláveis por questão, elas são projetadas para resistir. O reservatório, na realidade, ele fica na a chamada elevação, cota 70,5. Vem cá, o pessoal comentou aí que vocês estariam operando, que o consórcio Santo Antônio teria operado acima desse nível, a 75 metros. Isso é verdade, é mentira, é mito, é fato? Se operou acima, por quê? Não existe isso de jeito nenhum. O reservatório tem operado na cota 70,5, na referência do IBGE. 70 metros e meio. 70 metros e meio. Que é o autorizado? Exatamente. Toda água que entra, ela sai pelo vertedor automaticamente, né? Como eu já expliquei anteriormente, essa vazão que está aí é uma vazão pequena para a capacidade do vertedouro. Então não há possibilidade, nem necessidade de o reservatório subir, né? O pessoal então pode ficar tranquilo. Tranquilo. O problema da água vai existir, vai continuar existindo. Se a gente encher, ela vai continuar existindo. Agora, eu ouvi um pronunciamento do senador Tião Viana dizendo o seguinte: eu sei que não tem nada a ver com a usina, eu só quero que o DENIT me explique porque é que a rodovia tá alagada, que isso aí não é problema de usina, isso aí é problema de DENIT. Eu achei que foi o pronunciamento mais interessante. Boa noite, espero que a barragem não seja impossível de romper da mesma maneira que o Titanic era impossível de afundar. É a Meiriane aqui de Porto Velho. É bom que haja reeleição, ruim é quando são reeleitos os políticos ruins. É o Marcelo aqui de Porto Velho. Tem alguma relação o Titanic com a barragem, não? Em hipótese alguma, né? Tem não. A barragem é uma estrutura sólida, fixa, né? Ela não vai sair navegando por aí pelo Rio Madeira, não. Nem vai bater em nenhum iceberg. Se tiver mais alguma pergunta, vocês podem soltando aí pra gente. Me diz uma coisa, você vai ficar aqui durante quanto tempo mais, Délio? Falta quanto tempo pra gente dizer assim, ó, acabou a obra civil da usina? Eu já tenho tanto tempo trabalhando que já devia ter me aposentado, né? Mas eu fico aqui querendo ficar mais tempo, viu, Léo? Não fala pra ninguém não, senão o pessoal da Odebrecht de repente quer me mandar pra outra obra. E eu quero ficar por aqui mais tempo, até 2016. 2016 estarei aqui, com certeza. Olha, tem mais duas perguntas aqui. De Cacoal, o telespectador pergunta qual é a maneira mais segura qual é a maneira de construir uma barragem sem agredir tanto ao meio ambiente. E aqui a Dailane me pergunta o seguinte: o que foi mesmo a segunda pergunta? Qual a boa probabilidade de estourar essa barragem? Bom, com relação à questão do meio ambiente, é feito todo o levantamento ambiental dos impactos que qualquer obra vai causar, tanto positivo como negativo, né? E é feito com base nos organismos competentes, é feito todo o levantamento do que tem que ser feito. Quando você cumpre toda a legislação, cumpre todos os requisitos de projeto, aí você faz agredindo o mínimo possível o meio ambiente. O Ronaldo pergunta aqui, o Rio Madeira é um rio que está ainda em formação, o senhor não tem medo de ser surpreendido? Ou não é a área de risco? Pergunta a Sirlene Rochedo, lá de Jaci, Paraná. Duas perguntas. Um risco com relação à estabilidade da estrutura não existe nenhum, porque a estrutura foi dimensionada para resistir a esse empuxo. A 4 vezes maior. A 4 vezes mais. Perfeito. Na realidade, a água passa, a pressão da água é a mesma. Quando ela, na realidade, vem muito volume de água, sobe a água no lado contrário do lago, né? E você tem, na realidade, uma redução da altura da água, você tem uma redução da carga na estrutura. Essa redução, inclusive, foi aquilo que ocasionou a paralisação da geração agora, né? Me parece que sim, né? Esse é o projeto da usina de Santo Antônio, por ser uma usina a fio d'água, tecnologia em bulbo, ela trabalha com baixa queda. Mas, no entanto, quando a vazão é muito grande e com isso a queda diminui, porque o rio sobe a jusante, não por causa da barragem, mas porque ele teria que subir mesmo, pela sua condição normal, então você diminui muito a queda, aí você não tem queda suficiente para fazer as máquinas, são máquinas gigantescas, poderem rodar e gerar energia. Né? Muitíssimo obrigado. Eu acho que, eu não sei, eu tenho a impressão, até pelo volume de perguntas que chegaram, todas mais ou menos no mesmo sentido, eu tenho a impressão que a gente conseguiu
passar para o telespectador aquilo que seria a resposta de quem sabe o que fez, de quem construiu. Eu me sinto satisfeito. E em nenhum momento eu acredito que alguém iria colocar dinheiro num investimento tão grande como essas duas usinas para correr o risco de arrebentar e jogar fora todo esse dinheiro. Quem vai pagar isso? O povo é que não é, porque quem tomou o dinheiro para colocar foi o consórcio, o consultor. Então é ele que ia ficar no final das contas com esse prejuízo. Tudo é avaliado, Léo, com relação a esses riscos, e inclusive tem seguradora também que acompanha tudo isso, né? Tudo é muito bem acompanhado, não há preocupação nenhuma, entendeu? E nós estamos à disposição para responder toda e qualquer pergunta sobre o empreendimento, né? Para nós é um prazer muito grande interagir com a sociedade, com vocês, entendeu? Obrigado, Délio. Quer dizer que esse ano você não vai brincar carnaval na Bahia, né? Prazer muito grande recebê-lo aqui. Eu queria agradecer e parabenizar aí a sociedade de Porto Velho por ter esse empreendimento aqui em Porto Velho. É um legado que vai ficar. Eu acho que houve realmente geração de emprego, houve capacitação de pessoas. Eu acho que o projeto Acreditar, que foi um lançamento da Odebrecht para permitir capacitação de pessoas, é um legado importantíssimo que fica. Milhares de empregos foram criados, pessoas inclusive que nunca tinham trabalhado passaram a ter seu primeiro emprego, capacitação e adquiriram dignidade. Então, na realidade, eu queria parabenizar todo mundo, agradecer à sociedade, às autoridades, prefeitura e governo, e desejar muita energia para todos, principalmente no carnaval. É isso aí. E o Tempo Real está chegando ao final. Eu hoje fiquei devendo para vocês aqui a pergunta que nós fizemos pelo Facebook. Amanhã eu prometo que a gente responde. Amanhã, às 6:50 da manhã, você acompanha as notícias no programa Novo Dia. A apresentação é de Adilson Norato e Marina Espíndola. E a frase que encerra o programa de hoje é do acadêmico de engenharia Felipe de Souza, que diz o seguinte: a competitividade de um país não começa nas indústrias ou nos laboratórios de engenharia, ela começa na sala de aula. Tá aí uma frase boa para você que gosta dessa história. Boa noite, bom sono e bom sonho. Fiquem com Deus e amanhã às 8:30 a gente se encontra para mais um Tempo Real. Tchau, tchau.